bem, meus caros, minhas caras, boa noite. Por acaso, tem alguns de vocês no presencial? Vocês tiveram a primeira aula presencial ou não? Não, prof. Não. Alguma aula presencial vocês tiveram essa semana? Não, prof. Tá bom. O pessoal do primeiro ano teve a primeira aula presencial, então eles assistiram na sala de aula. A minha aula agora há pouco. Muito bem, então semana que vem nós começamos o presencial, turma. Eu tenho uma relação ambivalente com vocês. Vocês são, ao mesmo tempo, a turma para a qual eu mais dei horas aula. Né? Nunca tinha dado 3 disciplinas para a mesma turma, sendo uma disciplina de 136 horas, 2 disciplinas de 76 horas. E agora uma outra, né? de 60 horas, 60 e poucas horas. É muita aula e, ao mesmo tempo, eu tive muito pouco contato presencial com vocês. Então, é uma relação ambivalente, como eu disse, né? A gente teve muito contato e pouco contato ao mesmo tempo. Então, semana que vem, a gente vai iniciar nosso contato presencial, ao que tudo indica. Hoje vamos dar sequência ao tema Direito dos Tratados. Nós estamos no conteúdo programático aqui no tópico 3, Direito dos Tratados. Neste bimestre, nós vamos tratar do tema 3, Direito dos Tratados, Personalidade Jurídica Internacional e o Estado no Direito Internacional. Esses 3 tópicos neste bimestre. Em Direito dos Tratados, esse é o roteiro. Então, na aula 1 de Direito dos Tratados, nós tratamos de conceituação, características gerais, perspectiva histórica, nomenclatura e estrutura. E na aula 2, que é a aula de hoje, nós vamos tratar da codificação do direito dos tratados e das etapas de celebração do tratado internacional. E daí, na aula da semana que vem, presencial, nós vamos estudar alguns tratados para entender um pouco disso tudo que nós estamos vendo, né, na aula de hoje e vimos na aula da semana passada. Vamos ver como se aplicam na prática esses institutos do direito dos tratados. Então, na aula de hoje, codificação de direitos tratados, etapa de celebração. Recapitulando o que vimos na aula da semana passada, em Direito dos Tratados 1, nós tratamos do conceito. Então, eu reproduzo aí um conceito baseado na Convenção de Viena de 1986, na Convenção de Viena de 1969, sobre o direito dos tratados, e também na doutrina sobre o tema. Então, uma definição preliminar é que tratado internacional é um acordo resultante da convergência das vontades de 2 ou mais sujeitos de direito internacional, formalizado em um texto escrito, com o objetivo de produzir efeito jurídico no plano internacional. Nós esmiuçamos essa definição, nos que é um acordo, ou seja, ele tem muita afinidade com o direito das obrigações, com o contrato, convergência de vontades, porque ele tem que expressar, ele tem que representar a aspiração de 2 vontades autônomas, 2 ou mais, né? Ele tem que alcançar um ponto mutuamente satisfatório a todas as partes envolvidas. Essas partes serão 2, um tratado bilateral, ou mais partes, um tratado plurilateral ou multilateral. Sujeitos de direito internacional não pode ser a FIFA, não pode ser o Greenpeace. Tem que ser ou um Estado, ou uma organização internacional, ou um ente reconhecido pelo direito internacional como sujeito de direito internacional. Esse texto tem uma forma específica, que é o que nós vamos estudar hoje, e deve produzir, né, ou ter o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Em características gerais dos tratados, nós vimos questões como bilateralidade, multilateralidade, a formação consuetudinária. Na perspectiva histórica, eu mostrei para vocês a evolução dos principais institutos ainda hoje existentes, que eu vou mostrar no próximo slide. Em nomenclatura, eu mostrei a sinonímia, que existem diversos termos, nomes para esse instituto, tratado, acordo, convênio, constituição, protocolo. E existem usos preferenciais. O termo protocolo, por exemplo, é preferencialmente usado para tratados acessórios, complementares a outros tratados. Preferencialmente quer dizer que pode ser usado de maneira diversa. A estrutura de um tratado, mostrei para vocês que é um decreto de incorporação do tratado,
O tratado tem um título, aí tem um nome que pode ser um apelido, tem o preâmbulo, parte dispositiva, local, data, assinatura. E aí, na perspectiva histórica, eu mostrei 3 alegorias, e essa aí é uma síntese de como funciona hoje o direito dos tratados. Basicamente, para a caracterização de um tratado, é preciso a dupla manifestação de vontade. E onde se dá essa dupla manifestação de vontade? Na assinatura e na ratificação. Então, todo Estado tem que expressar sua manifestação de vontade 2 vezes. Uma na assinatura, que ainda não vincula, e outra na ratificação. E aí, a partir do momento que ele entra em vigor, surte seus efeitos no plano internacional, e a partir do momento que ele é incorporado, ele surte seus efeitos no plano interno. É isso. Então, esse desenho aí complexo é um resumo de tudo isso que nós vimos na semana passada. Então, institutos como Carta de Planos Poderes, Plenipotenciário, troca de notas, registro na ONU, vigência internacional, procedimento interno, são institutos hoje existentes. E nós vamos discorrer um pouco mais sobre eles, porque o tema da aula de hoje, em Direito dos Tratados 2, é basicamente as etapas de celebração do tratado. Tá? Nós vamos falar da codificação de direitos dos tratados e depois nós vamos entrar nas etapas de celebração. Eu vou contar para vocês como se dá o iter de criação de um tratado. O caminho que ele percorre, as etapas sucedâneas que ele deve cumprir até surtir seus efeitos. Codificação. O que é a codificação do direito dos tratados? No direito interno, codificação a gente chama a transformação de normas costumeiras em normas positivadas. Então, é quando se transformam costumes em normas positivas. Isso é codificação. Por exemplo, é o que se fez com o Código Napoleônico de 1803. Então, criou-se um conjunto normativo sistematizado que reunia diversos e substituía costumes da sociedade, que eram fontes do direito. E aí, substituíram-se esses costumes por uma lei positivada, o Código Civil Napoleônico. Isso é codificação. Né? No direito internacional, a ideia da codificação é basicamente essa. É a transformação de normas consuetudinárias, normas costumeiras, em normas escritas. Só que no direito internacional, essa norma escrita, a gente não chama de norma positivada. Não existe positivação no direito internacional. A gente chama de normas convencionais. É a transformação de normas costumeiras em normas convencionais. O que quer dizer convencional? Em direito internacional, o termo convencional quer dizer aquilo que está expresso em uma convenção internacional, em um tratado internacional. Então, entendo aí que nós temos uma acepção específica para o termo convencional. É aquilo que está num tratado, numa convenção internacional, tá? Então, normas convencionais são normas estabelecidas em tratados internacionais, em convenções. Ou seja, na codificação do direito dos tratados, nós temos tratados sobre tratados, tá? Tratados que dizem como são feitos tratados, é isso. Tratados que dizem como são feitos tratados. E para nós, no Brasil, são basicamente 3 tratados os relevantes nessa matéria. Existem outros? Existem. Mas para nós, esses 3 tratados são os mais relevantes. O segundo é o mais relevante. O primeiro, e mais antigo, é a Convenção de Havana sobre Tratados de 1928, incorporada no Brasil por decreto-lei em 1929. É basicamente um tratado latino-americano ao qual aderiram países de outras regiões. Hoje ele tem um valor mais histórico, porque o tratado que regula a matéria no todo é o segundo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que nós nos reportamos como Convenção de Viena de 69, ou CV 69, como se escreve também. A Convenção de Viena de 69 é o grande tratado sobre tratados. Tratado que diz como são feitos tratados. Então, muito do que eu expliquei para vocês
naquela alegoria 3, os institutos, estão regulados nessa convenção. E o que eu vou falar hoje é essencialmente baseado nessa convenção. Então, eu vou explicar a partir do próximo slide, como é feito um tratado. E essas disposições estão na Convenção de Viena de 69. E existe uma outra Convenção de Viena, cujo nome inteiro é longo, é este aqui, ó, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre organizações internacionais, entre Estados e organizações internacionais, ou entre organizações internacionais de 1986. A Convenção de Viena de 86. Basicamente, essa convenção diz como é feito um tratado com organização internacional. Uma organização internacional não tem poder executivo, não tem o poder executivo para fazer o procedimento interno, né? Então, essa convenção diz, por exemplo, como se expressa a vontade a partir do secretariado, a partir de uma assembleia de uma organização internacional. Então, diz como são feitos tratados entre Estado e organizações internacionais, ou então tratados entre organizações, duas ou mais organizações internacionais entre si. Esse aqui é muito específico, não nos interessa tanto. O mais relevante mesmo é a Convenção de Viena de 69, e é ela que nós vamos nos ater. Aqui um meme. Dá para traduzir mais ou menos assim. Ei, cara, eu ouvi falar que você gosta de tratados. Então, nós fizemos um tratado sobre tratados. Então, você pode ler sobre tratados enquanto lê tratados. Um meme sobre tratados, né, que produzem tratados sobre a codificação do direito dos tratados. Muito bem. Vamos às etapas de celebração, turma. São basicamente 6 etapas que um tratado deve percorrer para produzir os seus efeitos. Então, a gente vai adotar a seguinte sistemática, né? Eu vou mostrar para vocês as etapas e o significado, e depois a gente volta para ver qual é o poder competente, poder executivo, legislativo, judiciário, né? Que é competente pelo cumprimento dessas etapas. São 6 etapas sucedâneas. Então, o tratado deve ir cumprindo uma a uma, até se aperfeiçoar e passar a produzir efeitos, tanto no plano externo, no plano internacional, quanto no plano interno do Estado. Então, são 6 etapas. A primeira etapa é chamada de negociação. A negociação. O que significa a negociação? Tá. Eu vou primeiro mostrar os nomes das etapas, depois eu vou explicar o significado. Então, primeiro tem a negociação, como a gente viu semana passada. Concluída a negociação, é feita a assinatura. Depois da assinatura vem o procedimento interno. Depois do procedimento interno, a ratificação ou adesão. Tem significados diferentes, tá? Não são meros sinônimos. Ratificação é uma coisa. Adesão tem o mesmo efeito da ratificação, mas ele pula as etapas anteriores, vai direto para adesão, sem passar pela negociação. Daí promulgação e publicação, que é quando o tratado passa, é incorporado ao ordenamento jurídico interno, e seu objetivo é que ele produza efeitos jurídicos no plano interno. E a última etapa é o registro na ONU. Registro na ONU ou depósito na ONU. Vamos falar sobre o significado de cada uma dessas etapas e também vamos esmiuçar nos slides seguintes. A negociação, basicamente, busca pela convergência de vontades entre as partes. É para isso que serve a negociação, para que as partes cheguem a um ponto que seja mutuamente satisfatório a elas. Então, uma convergência, busca alcançar a convergência de vontades. As partes, digamos, um tratado bilateral, é o mais simples de se negociar. As partes mandam representantes, podem ser delegações menores ou menores, pode ser delegação enxuta de um representante de cada lado, podem ser grandes delegações que vão discutir tintim por tintim aspectos do tratado. Mas a questão é que as duas partes negociam e chegam a um termo que seja satisfatório, seja do interesse de ambas. Por exemplo, um tratado de importação e exportação, eles vão negociar as tarifas, se vai zerar a tarifa, se vai ter lista de produtos de um país para o outro, produtos que não vão pagar impostos ou produtos que vão pagar impostos reduzidos,
Vão negociar tudo isso. Até que chegue um ponto que seja do interesse de ambas as partes. Alcançada essa convergência, o texto é reduzido a escrito, né? A negociação, os resultados da negociação são reduzidos a escrito, gerando um texto, né, que é uma rubrica do tratado. E esse texto, para ser autenticado, vai ser assinado. É isso que é a assinatura. A assinatura. Então, o representante que estava lá com poderes para negociar tem poderes para assinar. Às vezes, em regra, quem negocia é quem assina, mas às vezes não. Às vezes as partes negociam o tratado, daí quem vai assinar é o próprio presidente ou o ministro das Relações Exteriores, porque é um tratado mais solene. Normalmente, no dia a dia, na prática, a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que negociaram são aquelas que vão assinar. Tá? O plenipotenciário. Aquele que tem a carta de plenos poderes. Em regra, um diplomata. Um diplomata de carreira do Brasil. Às vezes não, às vezes pode ser um ministro de Estado que foi negociar e daí assina o tratado. Se ele for o plenipotenciário, pode ser. A questão é que a assinatura tem por objetivo expressar o consentimento das partes em relação aos termos negociados. Então, as partes negociaram e alcançaram aquele ponto, eles vão reduzir a escrito, e ao assinar, eles vão expressar que estão de acordo com esses termos. A assinatura tem também o condão de autenticar o texto, porque a partir do momento que o texto é assinado, ele está autenticado. Ele ganha, digamos assim, fé pública, tá? É verídico aquele texto. E o terceiro e mais relevante aspecto da assinatura é expressar vontade de se obrigar. É a primeira manifestação de vontade, mas que ainda não gera efeitos. Vocês já sabem, já expliquei a vocês. A assinatura ainda não gera efeitos. Como vocês sabem, é preciso uma dupla manifestação de vontade. A segunda vontade vai ser dada ali na ratificação, tá? Então, guardem isso. A assinatura ainda não torna o tratado exigível. O termo Estado signatário, que é correntemente usado, tem que ser usado com cuidado. Porque não é porque um país assinou um tratado que o tratado está falando para ele. Você dizer que um país é signatário de um tratado é não dizer muita coisa, gente, porque você não sabe se o tratado está vinculando aquele Estado, só pelo fato dele ser signatário. Agora, se ele for signatário e ratificante, aí a gente pode dizer, o tratado vale para ele. Só ser signatário não é não dizer nada. Então eu faço esse alerta porque é um equívoco muito frequente na doutrina, em juristas de outras áreas, na imprensa. Né? Quer dizer que o país está vinculado ao tratado. Aí vai lá e fala, o país é signatário do tratado. Sim, mas é uma meia-verdade. Tá? O país é signatário e é ratificante. Essa é a informação correta. Então eu reitero e endosso essa informação, porque é o tipo de coisa que vocês podem errar no seu TCC. Mesmo para quem não tem nenhuma pretensão em direito internacional, quer fazer uma pesquisa, sei lá, direito penal, direito tributário, eventualmente vocês podem ter de tratar de um tratado internacional. Sabe, você vai falar de direito penal, você vai falar da Convenção de Mérida sobre crime de corrupção. É um tratado, você tem que saber analisar o tratado. Você vai falar no seu TCC, que o Brasil é signatário da Convenção de Mérida. Se eu estiver na banca, eu já tiro um ponto aí. Sei que o Brasil é signatário e ratificante. Ou então cometeu o equívoco de dizer que tal país é signatário e, portanto, está vinculado ao tratado, sendo que ele não ratificou. Está errada a informação. Bom? Então, eu estou enfatizando muito esse ponto porque é algo que eu vejo diuturnamente errarem. Juristas experimentados, conhecedores, né, erram isso. A imprensa erra isso. Signatário, dizer que um Estado é signatário do tratado é não dizer muita coisa. Muito cuidado. Pois não, Paulo? Pode falar.
Se dizer que o país é só ratificante, tá certo, prof? E daí ratificante implica ser signatário. Aí sim, né? Beleza. O maior diz o menor. Aí tá correto. Quem pode mais, pode o menos. É essa a lógica. É isso aí, Paulo. Então, feita a assinatura, o tratado ainda não vale. Ele tem que ir para o poder legislativo de cada país. Então, aquele tratado é levado para o poder legislativo, para o parlamento de cada um dos países envolvidos. No caso do Brasil, o tratado é levado para o Congresso Nacional, que vai expressar a sua acordância ou discordância no todo, nunca da parte, no todo daquele tratado. Essa etapa é chamada de procedimento interno. O que significa o procedimento interno? Significa autorização legislativa. O parlamento vai ser consultado e vai dizer se está de acordo ou não com aqueles compromissos gravosos ao Estado. Então, segundo a Constituição, artigo 49, o Poder Legislativo decide em definitivo sobre tratados. Se o Poder Legislativo diz não aqui, morreu o tratado, acabou, não tem o que fazer. Pode-se que recomeçar, né? Renegociar um outro tratado sobre aquele tema, mas aquele tratado morreu. O Poder Legislativo diz não, acabou. Tá? Pelo menos para o Brasil. E um seja um tratado multilateral, os outros vão continuar entre eles, mas o Brasil estará fora a partir desse não. O texto do tratado é submetido aos parlamentos dos países envolvidos. Cada um dos países vai analisar, tá? E eu reitero, a Convenção de Viena de 69 diz que o Poder Legislativo só pode aprovar no todo o tratado, nunca em parte. Essa é uma obviedade, mas aqui a gente pensa, isso nunca vai acontecer, né? Mas na minha tese de doutorado, durante as pesquisas, eu encontrei, sem querer, um tratado em que aconteceu exatamente o contrário disso, dessa determinação. Era um tratado entre dois países da América Central, não me lembro mais, exatamente dois países da América Central, em que o parlamento de um aprovou um tratado com ressalvas, né? Ele excluiu alguns dispositivos do tratado. E aí o tratado foi posto em vigor, teve troca de notas, ele passou a valer e passou a valer por décadas. Até que surgiu um conflito entre os dois países a partir daquele tratado. E o outro país descobriu que aquele primeiro país tinha aprovado, o parlamento daquele país tinha aprovado só em parte o tratado. Tinha vetado alguns dispositivos do tratado. Isso significava que aquele tratado era nulo. Vejam só. Aí aquele conflito teve que ser levado a cabo, considerando que aquele tratado era nulo. E por que era nulo? Porque o parlamento de um dos países vetou uma parte do tratado. Muito curioso isso, né? E eu me deparei com esse caso assim incidentalmente. Então é óbvio a gente falar, tem que ser aprovado no todo, mas às vezes acontece de não ser. O parlamento tendo aprovado, e no caso do Brasil isso se dá por decreto legislativo, o tratado vai para o chefe de Estado, que vai fazer a ratificação. Vai fazer a sua ratificação, vai dar a segunda manifestação de vontade. Então, após a troca de notas de ratificação e atendidos os requisitos previstos no tratado, este adquire vigência internacional, obrigando o Estado no plano internacional. Então, a ratificação é a segunda manifestação de vontade dada pelo chefe do Poder Executivo, que tem por objetivo tornar o tratado vigente internacionalmente, dar vigência internacional ao tratado. Atenção! Só a ratificação do presidente, digamos, né, no caso do Brasil, não torna o tratado já válido, já exigível. É preciso fazer a troca de notas, como eu expliquei para vocês. O chefe do Poder Executivo do Brasil vai enviar uma nota para o outro país, ou para os outros países, ou para o país que está coordenando os trabalhos, ou para a organização internacional que estiver fazendo. Vai enviar uma nota dizendo assim, olha, o Brasil ratificou, aguardamos a sua ratificação, ou a ratificação dos demais. Mas se for um tratado bilateral, vai ser enviado para o outro país. E aí vai se ficar esperando
o recebimento de uma nota equivalente. O outro país informar que também ratificou. E aí o tratado vai ter um dispositivo. Após a segunda nota, ou terceira, ou 29ª nota, o tratado passa a valer após um mês. Um mês de vacatio legis para a vigência internacional do tratado. E aí, passada a vacatio legis, ou vacatio tractatis, como poderíamos chamar também, o tratado passa a valer internacionalmente. Muito cuidado. Em princípio, ele ainda não vale no plano interno. Isso a gente já discutiu bastante lá na aula sobre monismo e dualismo. O tratado passa a valer, passa a vincular o Estado no plano internacional. No plano interno, os operadores do direito ainda não estão vinculados, ainda não tem que aplicar. O juiz não é obrigado a aplicar o tratado ainda, a menos, claro, que sejam daqueles temas de aplicabilidade direta que eu expliquei para vocês, são exceções. Direito tributário, por exemplo, o tratado em matéria de direito tributário já vale imediatamente a partir do tratado. Não precisa de incorporação. Também, assim, direito processual penal, a gente já estudou isso. Então, aqui nós temos a busca pela vigência internacional do tratado. Cumprida essa etapa, o tratado vai ser promulgado e publicado. Para que serve? Primeiro, tem por objetivo dar vigência interna ao tratado. Segundo, publicidade. Né? Então, com a incorporação e atendidos os requisitos do direito interno, o tratado adquire vigência interna, vai ter uma vacatio legis. O tratado normalmente é incorporado por meio de decreto no Brasil, como a gente viu semana passada, né? Um decreto com 2, 3 artigos. E ele é incorporado como se fosse um anexo, normalmente como se fosse um anexo do decreto. Às vezes é feita uma lei para incorporá-lo, às vezes é derrogado, como aconteceu com o Código Penal, foi derrogado. Foram incluídos textos normativos dispositivos que tipificavam determinadas condutas. No caso da Convenção de Mérida, que eu mencionei há pouco. Então, o tratado é incorporado e ele passa a surtir efeitos. E a publicação, vocês sabem, é para fins de publicidade interna, para que a sociedade tome conhecimento da nova realidade normativa do direito interno. Agora que eu vi o seu comentário, Camila, vou deixar anotado para não te chamar para minha banca, professora. Muito precavida você. E o registro na ONU? O objetivo é dar publicidade internacional e exigibilidade perante órgãos na ONU. Então, uma das partes que celebrou o tratado vai ficar responsável por fazer o registro e o depósito na ONU, lá na Secretaria-Geral. Digamos que é um tratado bilateral, não precisam os dois lá depositar. Né? Um dos dois vai ficar responsável. Normalmente, quando é um tratado bilateral, turma, o tratado é negociado, é assinado numa cidade de um dos dois países. Isso é bem comum aqui na nossa região, né? Tratado entre o Brasil e a Argentina. Às vezes negociado na Argentina, numa cidade, e daí a Argentina fica responsável, por exemplo, pelo registro na ONU, por guardar o texto original, né? Se for no Brasil, daí o próximo tratado vai ser no Brasil, aí vai ser na cidade do Brasil, aí o Brasil fica responsável por isso. Normalmente é assim. No âmbito do Mercosul, costumava ser assim também. Então, sempre um tratado, um novo protocolo, isso ainda continua. É negociado numa cidade de um dos 5 países do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Né? Então, geralmente é rotativo, é um costume. E o depósito, antes, ficava depositado com um dos países, o país onde foi celebrado. Agora que tem secretaria, agora não, né? Já há muito tempo, desde 94, desde a criação da Secretaria do Mercosul, o depositário é a Secretaria do Mercosul em Montevidéu. Não fica mais sob a guarda de um dos países, como era no começo, tá? O Paraguai
por exemplo, foi o depositário original do Tratado de Assunção. Depois que foi criada a Secretaria do Mercosul em Montevidéu, aí o depositário do Tratado de Assunção passou a ser a Secretaria-Geral do Mercosul, não mais o governo do Paraguai, tá bom? Algumas curiosidades para ilustrar isso. Pois não, meu caro, pode falar. Prof, eu lembro que nas aulas anteriores o professor tinha dito que tinha algum instituto que os estados poderiam receber com ressalvas. Eu tinha a impressão que era o tratado, mas com a explicação do prof, acabei vendo que não é. É o costume internacional que algum estado pode adotar com ressalvas a determinadas ações? Será que era isso, Paulo? É do primeiro bimestre que você está falando ou da aula da semana passada? É do primeiro bimestre, prof. Ah, então, se for, deve ser o que eu falei sobre costume internacional. Ah, beleza. Aí o Estado pode ser um opositor, né, ao tratado. Ele pode fazer uma oposição persistente. Peraí que não é o termo não é opositor. Mas, enfim, ele pode se opor a... É opositor persistente, é esse o termo. Ele pode se opor à formação de um costume, sempre que possível se manifestando contrariamente. É o que a Arábia Saudita tenta fazer em relação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres. A Arábia Saudita tenta ser um opositor persistente. Sempre que há uma declaração, um tratado internacional que preveja esse tipo de reconhecimento, a Arábia Saudita vai lá e se manifesta contrariamente. Mas aí tem um certo embaraço, porque se considera que você não pode ser opositor persistente contra a norma jus cogens, que é o que a Arábia Saudita tenta ser, né? Então é uma situação meio cabulosa essa da Arábia Saudita. Talvez seja isso, tá, Paulo? Muito bem, então essas são as 6 etapas de celebração do Tratado Internacional. O tratado deve segui-las. A adesão, que está ali na etapa número 4, é quando o país pula as etapas e vai direto para a adesão. Digamos assim, um grupo de países fez um tratado, o tratado já está valendo, às vezes há décadas ele está valendo, né? Aí vem um outro país e quer participar também. Ele quer entrar naquele tratado. Não tem como ele fazer negociação. O tratado já está negociado, já foi negociado, já está válido. Então ele vai direto para a adesão, ele pula tudo isso, tá? Negociação, assinatura, procedimento interno. Ele já vai direto para a adesão. Ele faz a adesão e depois ele aprova no seu parlamento e tudo mais, né? Mas a questão é que a adesão pula a primeira manifestação de vontade, que era a assinatura. Vai direto para a manifestação de vontade equivalente à ratificação. Então, a adesão é quando um país chega atrasado. O tratado já está valendo, ele vai direto lá para se vincular no plano internacional ao tratado. Vou dar exemplos disso tudo, tá, gente? Já eu vou dar mais considerações sobre cada uma dessas etapas. Agora, para a gente encerrar esse quadro e poder seguir, vamos falar do poder competente. Eu vou pedir para vocês me ajudarem com o bom senso, que lhes é característico, identificar qual é o poder correspondente a cada uma das etapas. Qual é o poder? Poder executivo, legislativo, judiciário, moderador, que é responsável pela negociação, turma? Pode escrever no bate-papo. O executivo? Executivo, exatamente. É o poder executivo que negocia. O poder executivo que assina uma carta de plenos poderes para alguém representar o Estado na negociação. Tá? É o poder executivo responsável. Às vezes é o próprio chefe de Estado, o presidente, o primeiro-ministro, quem vai negociar e fazer a etapa seguinte, que é a assinatura. Tá? Então, o responsável é o poder executivo. Qual é o poder responsável pela assinatura do tratado? Poder judiciário? O executivo também? Executivo também. Poder executivo. E normalmente a pessoa que assina é a pessoa que assina, né? Há exceções. Mas normalmente é isso. É o poder executivo que dá poderes para a pessoa. Quem vai negociar ou assinar é alguém que tem
uma carta, uma procuração chamada Carta de Plenos Poderes. É uma procuração. Tá? Uma procuração. Algumas pessoas não precisam de procuração. Não precisam dessa carta de plenos poderes. Sob essa lógica, né, de que é o poder executivo o poder competente para essas etapas. Quem vocês acham que não precisa de uma carta de plenos poderes? Presidente, prof? Presidente. Quem mais, Paulo e colegas? O chefe de Estado, Camila, não precisa. O presidente é chefe de Estado e... Pode falar, Chefe Marcela. de governo. Chefe de governo. Exato, Marcela. O chefe de Estado não precisa, o chefe de governo não precisa, o presidente, que exerce os dois papéis, não precisa. Imagina, não faz sentido, né? O presidente chegar com uma carta de plenos poderes, assinada por quem? Por ele mesmo? Não faz sentido. Quem mais vocês acham que não precisa de carta de plenos poderes para cumprir essas duas etapas, negociação e assinatura? Podem pensar nos termos do Estado brasileiro, né? Do Brasil. Quem não precisaria para representar o Brasil? O ministro das Relações Exteriores, prof? O ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores que a gente chama de chanceler, tá? O nome chanceler só não vale para a Alemanha, ele vale para todos os outros países. Então, aquele que é responsável pela política externa do país é chamado de chanceler. Mesmo que ele tenha outro título dentro do país. No caso do Brasil, qual é o título do chanceler? Já falaram, né? Ministro das Relações Exteriores. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores, atualmente Carlos França, é o nosso chanceler. Nos Estados Unidos, o chanceler é o secretário de Estado, cujo nome me foge agora, ainda não estou familiarizado com os nomes do governo Biden. Mas o... como é que fala? Me fugiu. Mas, enfim, o chanceler dos Estados Unidos é o secretário de Estado, tá? Em cada país vai ser assim. Menos na Alemanha. Na Alemanha eles chamam de chanceler o seu primeiro-ministro. É um nome tradicional, que vem desde o Segundo Reich. É um nome que vem da Idade Média, né? Então, só não vale para a Alemanha. Angela Merkel é, ou era, não sei se já acabou o mandato dela, chanceler da Alemanha, primeira-ministra. Deixa eu olhar aqui, Angela Merkel. Ex-chanceler da Alemanha, já acabou o mandato dela. Acabou no final do ano passado. Ainda não sei quem a sucedeu. Muito bem, então é isso. Procedimento interno. Qual é o poder responsável pelo procedimento interno? Legislativo. Exato, o poder legislativo é o responsável. É ele que aprova a produção do tratado. Qual é o poder responsável pela ratificação e adesão? Eu acho que é o executivo. Um falou executivo, outro legislativo, é o executivo. O responsável pela ratificação é o poder executivo. E no Brasil, é uma competência privativa do presidente, tá? Não pode ser delegada a ninguém. O executivo pode delegar a alguém a negociação, pode delegar a alguém a assinatura, mas a ratificação é exclusiva do presidente. Tá? É exclusiva não, privativa. Privativa do presidente. O presidente decide quando e se o Brasil vai se vincular a um tratado. Pode ser que ele desista e o tratado não é aplicado ao Brasil. Pode ser que ele demore a ratificar o tratado. Foi o que aconteceu com a Convenção de Viena de 69, essa que determina tudo isso que eu estou falando agora. A Convenção de Viena de 69 demorou 40 anos para ser ratificada pelo Brasil. Tá? Ela foi negociada e assinada, né? O Brasil, o representante do Brasil, assinou
lá em 1969. Em 69, o presidente era o Castelo Branco. Não, desculpa, era o Costa e Silva. Depois do Costa e Silva, nós tivemos o Geisel, não, o Médici, o Geisel, o Figueiredo, daí o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, e o Lula no seu segundo mandato em 2009. 9 presidentes, gente. 9 presidentes. Então o Costa e Silva assinou e o Lula ratificou. 40 anos, gente. 40 anos para ser ratificado. Tá errado? Não tá. Demorou, porque o Brasil precisava se adequar em aspectos, sobretudo de direitos humanos, para estar de acordo com o tratado, né? E se considerou só em 2009 que isso tinha sido feito. Então, o tratado basicamente ficou na gaveta desses presidentes todos, 40 anos. Tem um prazo para ratificar? Não tem nem o dever de ratificar. O presidente decide soberanamente se o país vai se vincular ou não. Aí a etapa seguinte, promulgação e publicação. Promulgação e publicação. Esse é o poder executivo também, mas tem a seguinte particularidade. No Brasil, não é privativo do presidente. O presidente tem um prazo para fazer a promulgação, que, se bem me recordo, é 48 horas. Isso a gente estudou em Direito Constitucional ano passado. Se o presidente não o fizer em 48 horas, o presidente do Senado tem o dever de fazê-lo em 48 horas. E se este não fizer, é dever do vice-presidente do Senado fazer a ratificação. E para ele não há prazo definido, como a gente viu lá em Direito Constitucional. Tá? Então, a ratificação é privativa do presidente, a promulgação não. Depois que o presidente ratificou, aí tem que ser feita a promulgação. E não precisa ser necessariamente o presidente. Normalmente né? Geralmente se faz um ato só, ratifica e já promulga. Em se tratando de tratado, claro, né? Não estamos falando de projeto de lei. Mas em se tratando de tratado, geralmente é feito num ato só, ratifica e já promulga. Não tenho notícia de algum momento que isso não tenha sido feito dessa maneira. E aí o tratado é levado para a ONU, vai ser feito o depósito e o registro na ONU. E quem cuida disso é o poder executivo do país depositário. Então, quando é um tratado bilateral, um dos países fica com o tratado, né, com a versão original. E esse país vai fazer o depósito na ONU. Em se tratando de um tratado bilateral. Para que serve o registro na ONU? Para publicidade internacional, para que todos saibam que o tratado existe, e exigibilidade perante órgãos da ONU. Publicidade internacional é relevante? Sim, muito. Muito. Dar a conhecer. No passado, a falta de publicidade dos tratados internacionais foi motivo para guerras. Deu margem a desconfianças mútuas, a um estado de beligerância permanente, a rivalidades, como a rivalidade franco-germânica, que levou a 2 guerras mundiais. Então, era comum no passado que os países fizessem tratados secretos. Aqui, no contexto da América Latina, no meu livro sobre fronteiras, eu conto de um desses tratados. Bolívia e Peru fizeram um tratado secreto para entrar em guerra com o Chile. Aí, quando aconteceu um determinado conflito entre Bolívia e Chile, o Peru e a Bolívia declararam guerra ao Chile e o Chile foi pego de surpresa. Por quê? Porque os dois países tinham um tratado secreto de aliança. O Chile não sabia. Aí a consequência inesperada é que o Chile sozinho derrotou os dois países e tomou uma parcela significativa do território dos dois. Né? A Bolívia perdeu o litoral, virou um país mediterrâneo, sem saída para o mar. E o Peru perdeu uma vasta área do seu litoral sul para o Chile, e esse é o motivo de controvérsia até hoje entre a Bolívia e o Chile a Bolívia e o Peru contra o Chile. Mas aí, assim, tudo girou ao redor desse tratado secreto entre a Bolívia e o Peru contra o Chile. Outro exemplo de tratado secreto célebre
o Tratado Ribbentrop-Molotov, ou o Tratado Germano-Soviético, Tratado Hitler-Stalin, em que os dois países firmaram, né, uma aliança para dividir a Polônia ao meio. E a invasão da Polônia pela Alemanha é o fato que dá origem à Segunda Guerra Mundial, é a gota d'água que dá início à Segunda Guerra Mundial. Não a invasão da Polônia pela União Soviética, é a invasão da Polônia pela Alemanha. Os dois invadiram ao mesmo tempo, né, e dividiram ao meio a Polônia, com base num tratado secreto, o Tratado Molotov-Ribbentrop. Tratado secreto, espúrio, nocivo, pernicioso, que gerou tantos malefícios. Então, o consenso na sociedade internacional é que tratados secretos não devam existir. Portanto, todo tratado deve ser publicizado. Publicizado como? Um depósito na ONU. A ONU vai guardar um tratado. A ONU tem um repositório de tratados, que até não muito tempo era meramente físico, não era nem digitalizado. Eu não sei como está hoje, tá? E há não muito tempo que eu falo, há menos de 20 anos, que é quando eu tive notícia disso. Uma colega minha fez estágio na ONU e me contou isso e eu não sabia. A Camila pergunta, essa demora pode acarretar em problemas ou embaraços para o país, professor? Com certeza, Camila. Aquela questão de perda de credibilidade que eu falei nas primeiras aulas é um fator importante. Pensa bem, o país participa da negociação, assina, e aí fica fazendo corpo mole, leva décadas para ratificar, né? Esse país não vai ter muita credibilidade em outros tratados a respeito, né? Como o Brasil, que nem tem sido chamado para conferências sobre meio ambiente. O Brasil está desacreditado nesse aspecto. Então, as principais conferências sobre meio ambiente que têm acontecido, sobretudo no contexto da pandemia, o Brasil não tem sido chamado. Por exemplo, né? Perda de influência geopolítica, é mais nesse aspecto. Agora, penalização, se é isso que você me pergunta, o país pode ser penalizado? Não, isso não. Isso não. É liberdade do país assinar e não ratificar. Tá? Uma analogia que eu tinha feito semana passada. Como que era? Fumar, mas não tragar, né? Que foi o que o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos argumentou quando perguntaram no Congresso se ele tinha fumado maconha. Aí ele não podia mentir, então ele falou que fumou, mas não tragou. É uma saída retórica que ele encontrou para essa saia justa. Um país, assinar e não ratificar é como fumar, mas não tragar. Né? É mais ou menos isso. Aqui, o que nós dizíamos, né? Quem não precisa de carta de plenos poderes? O chefe de Estado, o chefe de governo, o chanceler. Além desses, o embaixador para o país onde está lotado. Como assim? Digamos o seguinte, o Brasil quer fazer um tratado com a Holanda. O embaixador da Holanda no Brasil tem poderes para negociar e assinar um tratado com o Brasil. Ele tem poderes. Presume-se que ele tem poderes a partir do momento que ele é o embaixador. A partir do momento que ele está investido como embaixador. Onde está essa disposição? Na Convenção de Viena de 69. Agora, digamos que a Holanda, né, para negociar esse tratado com o Brasil, resolva enviar o seu embaixador de Buenos Aires. A Holanda tem um embaixador em Buenos Aires e ela quer usar esse embaixador para vir negociar com o Brasil, porque ele conhece o tema, porque ele está perto, sei lá. Por algum motivo a Holanda quer usar o embaixador da Holanda na Argentina, em Buenos Aires. Esse embaixador precisa de carta de plenos poderes para negociar com o Brasil? Precisa, porque ele não está lotado no Brasil. Só o embaixador da Holanda lotado no Brasil que não precisa dessa carta de plenos poderes para negociar com o Brasil. É claro isso, gente? Entenderam essa questão do embaixador? Sim. O embaixador, para negociar com o país onde está lotado, ele não precisa de carta de plenos poderes. Ok, Camila.
Só para se for negociar com outro país. E também, por fim, não precisa de carta de plenos poderes o chefe de delegação junto a uma organização internacional ou conferência internacional. O Brasil tem uma embaixada junto à ONU e tem um embaixador brasileiro lá. Quando o Brasil vai ingressar, fazer parte, negociar de um tratado feito no âmbito da ONU, não precisa enviar um delegado específico. O embaixador da ONU já tem, o embaixador do Brasil na ONU já tem poderes para negociar em nome do Brasil, negociar e assinar. Ou uma conferência internacional, porque existem conferências permanentes. Existe uma conferência permanente sobre direito internacional privado, conferência sobre direitos da criança, né? Eu não me lembro agora quais são as conferências atualmente existentes. Mas existem conferências permanentes, ou então temporárias, convocadas por um período e se encerram. O representante do país, né, nessa delegação junto a essa conferência internacional não precisa de carta de plenos poderes. Já se presume que ele tem poderes para tanto. Então é isso, não precisam de carta. O procedimento interno no Brasil se faz por decreto legislativo. Tá? Se for tratado de direitos humanos, ele deve tramitar como PEC, 3/5 ou como é que é? Ou 60% em 2 turnos, como vocês bem sabem, se a gente estudou em constitucional. Ah, não, perdão, a gente não estudou isso em constitucional, não. Esquece. Eu estou confundindo o constitucional com o constitucional 2, gente. Vocês tiveram constitucional 1 comigo. Perdão, estou desfazendo a confusão aqui. Então, ele tem que tramitar como PEC, como proposta de emenda à Constituição. Tem que ter 3/5 da Câmara dos Deputados e 3/5 do Senado para aprovação. E votado em 2 turnos, se for tratado de direitos humanos. Isso a gente já estudou lá atrás. Ou projeto de lei para os demais temas. Qualquer outro tema que não for direitos humanos é aprovado por maioria simples em turno único. O artigo 5º, parágrafo 3º, aqui regulamenta essa questão do trâmite de tratados de direitos humanos. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. É isso. O Pacto Molotov-Ribbentrop, que eu contei, que é o Pacto Germano-Soviético, um tratado secreto que estabeleceu a paz entre a Alemanha e a Polônia, e num determinado dia eles puseram em prática o tratado invadindo a Polônia. Entre a Alemanha e a Rússia, perdão, entre a Alemanha e a União Soviética. Nossa, estou viajando. Então, quando chegou o dia certo, os 2 países invadiram a Polônia e a dividiram ao meio. Era um tratado secreto, tratado espúrio, que está no cerne do início da Segunda Guerra Mundial. Dispositivos relevantes da Constituição sobre o tema dos tratados. O artigo 49, que eu mencionei, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E o artigo 66, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Isso aqui é o que eu falei, né? Quem promulga é o Presidente. Se ele não o fizer em 48 horas, é o Presidente do Senado. Se esse não o fizer em 48 horas, é o Vice-Presidente do Senado, sem um prazo definido. E nenhuma consequência prevista na Constituição. Se o Vice-Presidente do Senado não fizer a promulgação nesse prazo, não sabemos o que acontecerá. Porque não há disposição constitucional a respeito. Mas também nunca aconteceu. E desculpem, gente, isso eu não ensinei para vocês, não. Isso é Direito Constitucional 2. Em Direito Constitucional 1, a gente estudou até o artigo 12, né? Muito longe desses dispositivos aí. Perdão,
me confundir. Vocês devem estar estudando isso neste ano, Direito Constitucional 2. Vocês têm Direito Constitucional 2, né, gente? Só para conferir. Sim, prof. Sim, prof. Acho que eu não estou ouvindo de novo, gente. Se alguém falou, eu não ouvi. Mas, enfim. Assina o tratado sem ratificá-lo. Combate seu objeto e propósito. A Convenção de Viena de 69 diz que uma das consequências de assinar o tratado é que o país se obriga a não combater mais seu objeto e propósito. Ele assinou, agora ele está vinculado àquela ideia. Ele não pode se opor àquela ideia, né, àquela disposição. E é o que a gente vê com relação aos Estados Unidos quanto ao Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos assinaram o tratado, o Estatuto de Roma, mas depois passaram a combater seu objeto e propósito. Né? Segundo a Convenção de Viena, isso não é possível fazer. Os Estados Unidos têm feito isso. É uma questão... como é que fala? É uma questão problemática, porque há argumentos a favor e contra. A Convenção de Viena de 69, aí é o dispositivo que eu falava, esse é o artigo 18. Obrigação de não frustrar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrarem o objeto e a finalidade de um tratado quando a. Tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado a sua intenção de não se tornar parte no tratado. Então, tem o dever, né, a partir desses atos, tem o dever de não se opor ao objeto e finalidade do tratado. E para fechar, vou falar um pouquinho desse tratado que ilustra um pouco de tudo que a gente viu ao longo da aula. E na semana que vem a gente vai falar de outros tratados. O Estatuto de Roma tem esse nome, né? Estatuto, mas é um tratado. Como vocês sabem, há uma multiplicidade de termos para se referir ao mesmo instituto tratado. Ele se chama Estatuto de Roma. Quais são os antecedentes do Estatuto de Roma? O Estatuto de Roma tinha ou tem por objetivo criar um tribunal penal permanente, um tribunal penal internacional permanente. Os antecedentes dele, os tribunais penais ad hoc que existiram no passado. Quais foram? Basicamente 4. Depois da Segunda Guerra Mundial, deixa eu voltar um pouquinho mais. Depois da Primeira Guerra Mundial, entrou em cena uma discussão para a criação de um tribunal penal internacional para punir os responsáveis pela guerra. E os estados vencedores identificavam os impérios centrais como os responsáveis. Né? Aquela coisa. Prevalece a tese do vencedor. Então, eles queriam punir os responsáveis, ou quem eles consideravam responsáveis, pelo início da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, os chefes de Estado do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e, em especial, do Império Alemão. Então, surgiram lá movimentações para criar esse tribunal, basicamente para julgar esses chefes de Estado e generais. Só que o Kaiser da Alemanha abdicou e se refugiou na Holanda. E aí a Alemanha virou uma república, a República de Weimar, né, que é tão problemática. E aí o tema arrefeceu. O Kaiser não tem mais como ser punido, ele já abdicou mesmo, né? Então deixa para lá, morreu o tema. Segunda Guerra Mundial. Os vencedores impõem aos países derrotados tribunais penais ad hoc para julgamento dos remanescentes dos governos desses países derrotados. Então, foram 2 tribunais penais internacionais criados no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Nuremberg, que julgou os remanescentes das lideranças nazistas na Alemanha, e o Tribunal de Tóquio, que julgou milhares de acusados oficiais, né, no Japão. Então foram feitos esses dois
tribunais. Sobre o Tribunal de Nuremberg, a gente falou bastante na disciplina Ciência Política, a gente até analisou Hannah Arendt, né? O julgamento que a Hannah Arendt seguiu em Israel. Enfim, a gente estudou isso lá em Ciência Política. Então foram feitos esses dois tribunais penais internacionais, tribunais militares, e encerraram suas atividades. Eles eram ad hoc. Aí surgiu a proposta de criar um tribunal permanente, mas nem a União Soviética, nem os Estados Unidos queriam, o tema morreu no contexto da Guerra Fria. Passou a Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, surgiram dois conflitos importantes, um no território europeu, que foi a Guerra da Bósnia, em que houve genocídio, uma guerra, massacres étnicos, limpeza étnica, como se chama, né? Em território europeu, e outro em território africano, a Guerra de Ruanda, onde morreram mais de 800 mil pessoas, um conflito interno de um paísinho minúsculo de colonização belga, um país no qual foram unidas duas etnias rivais, duas etnias africanas rivais, né, que passaram a dividir um país, e ali houve um massacre, um genocídio. Morreram mais de 800 mil pessoas nessa guerra. E aí voltou a ideia no contexto nacional de que era preciso criar um tribunal para julgar esse tipo de caso. Então foram criados dois tribunais ad hoc, o Tribunal de Ruanda, com sede na Tanzânia, e o Tribunal da Antiga Iugoslávia, com sede em Haia, na Holanda. Os dois tribunais cumpriram seus objetivos, julgaram, né? O Tribunal da Antiga Iugoslávia levou mais de 20 anos para encerrar suas atividades, acabou recentemente, acho que 2018, 2019, e se encerrou com um caso bem emblemático. O último caso julgado, que era um recurso, né, de um general que negava ser culpado pelos crimes. Ele foi sentenciado, teve a sentença confirmada no recurso. Aí o juiz perguntou se ele tinha algo a declarar. Ele fez uma declaração, ele não era culpado, não reconheceu o tribunal, não sei o que ele era vítima. E do nada ele pegou um copinho de veneno que estava ali na mesa dele, tomou e morreu ali na hora, na frente do juiz e tudo. Foi o último ato desse tribunal. E depois foram investigar como ele teve acesso àquele veneno e tudo mais, né? E morreu ali. Um final bem lúgubre para esse tribunal. Pois bem, então quando foram instaurados esses dois tribunais ad hoc, a sociedade internacional começou a debater, vamos criar um tribunal permanente, chega de tribunais ad hoc, vamos criar um tribunal penal internacional que julgue determinados crimes. E aí foi convocada a Conferência de Roma, na Itália, em 98, da qual participaram 148 países, o Brasil entre eles. Um tratado multilateral, quer dizer, nem todo mundo precisa participar. Um monte negocia, alguns assinam, alguns ratificam. Essa é a ideia de um tratado multilateral. Então acompanhe o raciocínio. Foi convocada a Conferência de Roma. Foram 148 países negociar. O Brasil entre eles, os Estados Unidos entre eles. Foi negociado, né? Foram feitos grupos de trabalho, muita negociação. Em cada grupo, um representante de cada um dos 148 países. Imagina o tamanho que é uma conferência dessa. Muito trabalho, né? Salas enormes. É basicamente o representante de cada país subindo ao púlpito para discursar o que ele acha que deve ser feito. Enquanto isso, todo mundo dialogando lá embaixo, cada um sobe ao púlpito e faz um diálogo, e o presidente da comissão fica lá tomando notas e buscando identificar qual é o consenso, o que aparece na maior parte dos discursos, o que é o consenso entre as partes, para pôr no texto. Aí, quando é terminada a conferência, o presidente da conferência redige uma proposta de tratado, né, que depois de redigido, ele é posto para aprovação. Aí os países votam se aprovam ou não o texto do relator. Se ele é aprovado, ele é aberto para assinaturas. Vejam só quantas etapas, hein?
celebração de um tratado multilateral? Ele é aberto para assinaturas. Quantos países assinaram em 1998? 120 países. Dos 148 que negociaram, 120 assinaram. Alguns não gostaram do que lá estava, né? E se retiraram. E esse tratado estabelecia que entraria em vigor quando fossem alcançadas as 60 ratificações. Não se esqueçam. São 2 etapas de manifestação da vontade, assinatura e ratificação, né? Então foram feitas 120 assinaturas. Metade disso, 60. Quando os 60 ratificassem, o tratado entraria em vigor para aqueles 60, não para os 120, não para os 148, para aqueles 60 que já ratificaram. E aí cada um levou de volta para casa, né? Levou para casa uma cópia do tratado, apresentou ao parlamento. E aí cada parlamento foi aprovando ou não, né? Ou demorando para aprovar. Aí, feita a aprovação do parlamento, cada um no seu tempo, no seu ritmo, levava para o chefe de Estado, no nosso caso, presidente, ratificar ou não. E aí, cada vez que alguém ratificava, mandava uma cartinha, sabem para quem? Para o governo da Itália, porque foi a Itália que sediou a conferência. Então, o governo da Itália ficou responsável por centralizar todos os trabalhos. Então, quem ratificava não precisava mandar 60 cartas de ratificação. 60 notas, né, avisando que ratificou. Mandava uma para a Itália estava lá centralizando. Isso foi sendo feito aos poucos a partir de 98. Em 99, uma dúzia ratifica, mandou lá. Em 2000, 27 ratificam, enviam cada uma nota para a Itália. A Itália vai contando, né, vai juntando lá as ratificações. Quando chegou em 2002, alcançou-se a 60ª ratificação. Em 2002, chegou-se a 60 ratificações. Aí a Itália avisou, turma, já alcançamos. Vai entrar em vigor para esses 60, ainda em 2002, passada a vacatio tractatis. O Brasil correu atrás e ratificou, ainda em 2002, fez a 69ª ratificação. Então, o Brasil entrou já na primeira leva. Outros países foram ratificando nos anos seguintes, tá? Foram ratificando e daí o tratado passava a valer a partir do momento que ele fazia o depósito junto à Itália. Aí o Estatuto de Roma passa a valer aquele país a partir daquela data, não antes disso. O Brasil está desde o início, tá? Porque o Brasil correu atrás e fez a ratificação dentro do tempo. E os Estados Unidos? Deixa eu pegar os países. A China. A China não quer nem saber de Tribunal Penal Internacional. A China nem compareceu à conferência. Se foi convidada, nem deve ter agradecido. Então, a China não estava de 148. A Rússia compareceu. Mas a Rússia não era favorável. Na verdade, a Rússia queria demover os outros países contra a criação do tribunal. Não conseguiu? A Rússia não assinou. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos também não queriam. Vejam que as principais potências não queriam, né? O Tribunal Penal Internacional, por temer a sua ação internacional, a sua interferência militar em outros países. Os Estados Unidos não queriam, não querem e nunca quererão o Tribunal Penal Internacional. Mas eles foram participar da Conferência de Roma. Para quê? Para demover os outros da ideia. Para convencer os demais a não criarem o tratado. Foi criado? Os Estados Unidos assinaram. É correto dizer que os Estados Unidos foram signatários do Estatuto de Roma? Sim, porque os Estados Unidos assinaram. Mas eles não tinham a menor intenção de ratificar. Tá? Quem ratifica a gente chama de Estado-parte. Os Estados Unidos assinaram, mas não queriam ratificar. Né? Fumou, mas não tragou. É essa a lógica. Então, acompanhe meu raciocínio. É correto dizer que os Estados Unidos eram signatários do Estatuto de Roma? Sim, correto. Mas o Estatuto de Roma, em algum momento, se aplicou aos Estados Unidos? Nunca, porque os Estados Unidos nunca ratificaram. Estão acompanhando o raciocínio, turma? Eu estou vendo aqui, ó. Que bom. Estou vendo aqui alguns comentários, espera aí.
A Agatha não estava ouvindo, mas agora eu estou ouvindo. Obrigado pelo aviso. A Ana Carolina, existe algum tempo médio ou esperado para um tratado ser celebrado ou varia muito? Ana Carolina, varia muito, tá? Varia muito. Tem um tratado de direito internacional privado que está há décadas sendo negociado. Tem uma comissão permanente de direito internacional privado. Então não tem isso. Tudo depende do termo, tá? Pode levar décadas, pode ser feito de maneira rápida, depende do interesse, das circunstâncias, um monte de fatores. A Camila, professor, em caso de alguma situação que envolva um país que ratificou o tratado e outros que não, como fica a situação? Em se tratando do Tribunal Penal Internacional, não tem o que fazer, ele não vale, tá? Não tem o que fazer. Deixa eu pensar um caso. Tá, tem um caso. A Convenção de Montego Bay, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, Camila. O Chile é parte e o Peru não é parte. E aí teve um conflito entre Chile e Peru sobre o domínio marítimo dos dois países, sobre o mar que pertencia aos dois países, né? O mar adjacente ali. E essa questão foi levada à Corte de Haia. O Chile fazia parte do estatuto desse tratado, que estabelece direitinho como é feita a divisão do mar. O Peru não. Como que os juízes decidiram? Eles não podiam decidir levando em conta a Convenção das Nações Unidas, porque o Peru não era parte. Tá? A Convenção se aplica ao Chile, mas não se aplica ao Peru. Então eles tiveram que usar outras fontes do direito internacional. Nesse caso, eles usaram os costumes para resolver a fronteira marítima entre Peru e Chile. Porque do tratado não fazia parte do Peru. Ok, Camila? Alguém queria abrir o microfone e fazer algum questionamento? Agora eu estou ouvindo, tá? Se antes eu não estava, agora eu estou. E é isso, turma. Esse tratado aí serve bem para ilustrar tópicos do que a gente estudou hoje. As etapas de celebração, a assinatura é uma coisa, a ratificação é outra. É um exemplo de tratado multilateral. A ideia geral do tratado multilateral é que ninguém precisa ir até o fim. Vão ficando pelo caminho. Vejam aí. Da negociação participaram 148 países, dos quais apenas 120 assinaram, dos quais apenas 160 tinham ratificado até 2002. Vejam que no tratado multilateral vão ficando países pelo caminho, e é normal, é aceitável. E algum país que não participou da negociação pode vir depois? Pode, ele vai fazer adesão. Um país que assinou, mas não ratificou, pode assinar depois? Pode. Depois de anos? Pode sim. Às vezes o tratado dispõe que não pode, tá? Mas o Estatuto de Roma permite. Permite adesões. Tá? Mas às vezes um tratado dispõe que não vão ser mais aceitas adesões. Às vezes tem disso. E é isso, meus caros. Quantos países são hoje, professor? É um número que eu sabia de cabeça. É em torno de 120, Camila. 120 países, mais ou menos, estão vinculados ao Estatuto de Roma, ou seja, se submetem voluntariamente ao Tribunal Penal Internacional. O TPI foi criado e o TPI se aplica a eles. E nós vamos ter uma aula sobre o TPI, Camila. Aí, na aula sobre o TPI, eu não vou retomar tudo isso da negociação, assinatura, tá? Aí eu vou falar como funciona o TPI. Paulo, você levantou a mão? Pode falar, ou não sei se é de antes ainda. Oi, prof, só uma curiosidade, a questão lá, Rússia e Ucrânia é tão periclitante quanto a imprensa faz crer? Olha, tá um vai e vem ali que a gente não sabe dizer, nem as potências, né, sabem dizer se vai ter guerra ou não. Os Estados Unidos podem estar sendo alarmistas, mas eles falam em iminente invasão da Ucrânia pela Rússia. Já a França, que estava em contato direto com Putin, diz que vai adotar o posicionamento da Rússia com relação à OTAN e tudo mais, e que, em conta disso, a Rússia vai desfazer os seus planos de invasão. Né? Então, não sabemos, Paulo, não sabemos. Mas é bom ter as barbas de molho, né? Não apostar aí, não apostar em tudo que não leve a um conflito armado, que não é bom para ninguém.
Vamos à chamada, meus caros. Estou colocando aqui na tela. E semana que vem aula presencial, né? Finalmente. Abraão. Ágata. Presente. Alessandra. Presente. Aline. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Por que tá a ED aqui, Ana Cristina? É que eu peguei Covid. Aí eu tô em exercício domiciliar. Deve ser por isso. Entendi. Melhoras para você, Ana Cristina. Obrigada. Ana Garcia. Presente. Ana Carla. Presente. Beatriz. Presente. Bianca. Presente. Bruna. Camila. Presente. Daniele. Emerson. Eric. Presente. Felipe. Presente, professor. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Calil. Presente. Letícia. Luiz Gustavo. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Otávio. Pamela. Presente. Paulo. Presente, prof. Raíssa. Presente. Robson. Presente, professor. Ives. Professor, Oi. é o Gabriel Furlão. Meu mic não funcionou na hora de responder a chamada. Tá. Aqui, Gabriel, tá aí. Deixa eu olhar se alguém respondeu Obrigado. no chat. De nada. Maria Eduarda. Ok, Maria Eduarda. É isso então, meus caros. Aí na semana que vem, aula presencial. E eu vou discorrer sobre alguns tratados para ilustrar melhor aí as multiplicidades de tratamento dos institutos que a gente viu hoje, tá? À luz da Convenção de Viena de 69. Obrigado, boa noite, bom fim de semana, até semana que vem. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Prof. Boa noite, prof. Boa noite.